Queridos amigos da TV Cidade, que prazer a sua presença aqui comigo em mais um programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada no nosso dia a dia e também no nosso cotidiano. E hoje nosso programa vai verter sobre um pensador bastante importante para que possamos compreender o nosso tempo. Trata-se de Martin Heidegger, ele que nasceu na Alemanha em 1887. E grande parte da produção literária, filosófica e também do pensamento de Martin Heidegger se deu ali na primeira metade do século passado. E hoje no nosso programa, alguns alunos me enviaram aqui algumas perguntas sobre o Heidegger. E nós vamos então, nessa nossa conversa, nós vamos estar falando sobre o pensamento do Heidegger, que tem uma obra fundamental, a obra capital de Heidegger é O Ser e Tempo, em que ele escreve em 1927, é a obra prima dele, obra capital, e depois ele tem outros escritos também, mas a ideia central do Heidegger, a sua intuição mais original, é aquela que ele traz aqui, então, nessa obra do Ser e Tempo. Para Heidegger, é o tempo a dar o sentido para o ser. E vou começar aqui, então, com a primeira pergunta dos meus alunos. A primeira pergunta é sobre o Dasein, do Heidegger, famoso Dasein, essa expressão alemã, que significa ser aí. E ele pergunta assim: Heidegger não nos chama de seres humanos, mas de Dasein, que significa ser aí, o que significa dizer que nós somos o único ente que se questiona sobre o próprio sentido de existir, Exatamente. Então, a filosofia tradicional, a metafísica tradicional, ela é considerada essencialista. O que significa isso? Significa que mesmo para o homem, a essência, ela precede a existência. Então, na realidade humana, primeiro vem a essência, e essa essência, então, tem como tarefa, como obrigação, como dever, construir a sua existência. Por isso, para a metafísica tradicional, ela sempre classificou o homem como animal racional. Então, esta é a essência do homem, do ser humano. O que ele é animal racional. Então, ele já nasce com essa essência, e para que ele dê certo, para que o projeto da sua vida dê certo, basta que ele desenvolva essa sua essência de animal racional. Então, ele cumprindo esse programa, está tudo bem para ele. Então, ele tem uma essência, e a partir dessa essência, ele vai, então, construir a sua existência. Para Heidegger, não é assim. Heidegger, ele pensa exatamente o contrário. Para ele, o homem, ele tem uma existência, e a partir dessa existência é que ele vai construir, então, o seu projeto de vida. Então, a palavra Dasein, vertendo para o português, traduzindo para o português, significa ser aí. Então, quem é o homem? Ele é um animal racional? Não, o homem não é animal racional. O homem é esse ser aí. Para Heidegger, o homem, neste momento, ele mais não é do que é. Porque o homem é um poder ser. Então, ele vai construindo o seu ser, ele vai construindo a sua essência durante o seu tempo aqui na Terra. Então, o homem, ele nunca é um projeto já acabado, mas ele é um projeto a ser feito, a ser refeito, a ser elaborado, a ser reelaborado. Então, nada para o homem está dado. Tudo ele deve, então, aqui construir. Como um ser jogado, como um ser que está aí, na visão de um outro pensador dessa mesma época do Heidegger, do Ortega y Gasset, agora um pensador espanhol, ele dá um exemplo desse ser aí
desse homem que está jogado aí de uma peça de teatro. Então aquele ator, né, que é jogado no palco, mas não tem nenhum roteiro para ele performar. Então não existe um roteiro para ele seguir. Então, para Ortega y Gasset, a existência humana é isso, né? O ser humano está jogado aí, está jogado no mundo, sem nenhum roteiro, e ele agora, então, é que deverá construir a sua história. Então, para o aluno que perguntou, o Dasein nada mais do que isso, né? Do que um homem que está jogado na existência. E ele tem agora a tarefa, né, de ir construindo, então, o seu projeto, né, de ir fazendo dar certo, né, a sua vida. Aqui, nos valendo ainda do Ortega, eles são muito próximos, o Ortega y Gasset, do Heidegger. Né? Inclusive, em uma circunstância, lá na Alemanha, Ortega sai da Espanha e vai na Alemanha participar de um congresso onde ele e o Heidegger eram palestrantes. Né? Então eles tiveram até mesmo esse ponto de contato pessoal na vida deles. Então são pensamentos também muito próximos. Tem até aqui uma rusga na história da filosofia para saber quem copiou quem. Né? Se José Ortega y Gasset copiou Heidegger, ou se Heidegger copiou o Ortega y Gasset. Né? Então, deixo aí para você fazer essa pesquisa e tentar aprofundar mais, saber quem copiou quem. Mas o caso aqui é que são pensamentos muito próximos e o Ortega, em relação a essa existência que o Heidegger diz, né, que deve ser construída, né, que o homem é um poder ser, né, o Ortega lembra que a vida humana, com muita facilidade, ela dá errado. Né? Por quê? Porque o homem é o homem, né, a construir o seu projeto. Né? Ele deve construir esse projeto, né, com muito cuidado, né, para que o projeto da sua vida, de fato, dê certo. Né? Ortega ele utiliza aquele exemplo daquele dardo que você atira tentando atingir o alvo. Então, quem atinge o alvo são muito poucos. Né? A maioria das pessoas acaba atingindo próximo ao alvo. Então, para Ortega y Gasset, a vida humana é assim. Né? São tentativas para atingir o alvo, mas a maioria das pessoas acaba atingindo não o alvo, mas próximo do alvo. Então, a existência, de fato, é para nós aí um projeto bastante desafiador. Vamos aqui então para a segunda pergunta, deixe-me ver aqui, é de um outro aluno que pergunta assim, né, a verdade como aletheia. Então, aletheia é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa verdade. Então, a verdade como aletheia. O aluno pergunta, em vez de verdade como um fato correto, Heidegger retoma o termo grego aletheia como ato de desocultar algo, revela nossa relação com o mundo. Um pouco está aqui no bojo da primeira pergunta. Então, para a filosofia clássica, para a filosofia medieval, né, a veritas, né, então a grande verdade, ela era imutável. Então a verdade é quase que atemporal. Né? Se uma coisa, né, para a filosofia grega, para a filosofia medieval, né, se uma coisa fosse verdade, essa verdade deveria perdurar, né, por toda a eternidade. Né? Porque era uma verdade que se furta ao tempo. Uma verdade que, para ser verdade, deve estar fora do tempo. Né? Por exemplo, né, o homem como animal racional valeria para os gregos, valeria para os medievais, valeria para os modernos e vale ainda hoje para os contemporâneos. Então essa verdade, né, da essência do homem, né, como animal racional, ela é válida pelos séculos dos séculos, amém. Então nada pode, de fato, derrubar essa verdade. Então para Heidegger não existe uma verdade assim. Né? Por isso ele troca o nome de verdade por aletheia. O que significa a palavra aletheia? Significa, né, tirar o véu.
né? A palavra aletheia significa você ir desvelando, né? Você tira um véu, depois você tira um outro véu, e tira mais um véu, e assim indefinidamente. Então, para Heidegger, a verdade como aletheia, ela também nunca está dada, mas ela deve ser sempre perseguida, porque ela vai se desvelando, ela vai se mostrando, né? Porque o Heidegger ele pensa essa questão da verdade também vinculando a questão da temporalidade. Então, o tempo, né, os gregos chamavam o tempo de Cronos, né, e no mito Cronos é o Deus que devora, né, os próprios filhos. Então, o tempo é esse Deus que vai nos devorando. E para Heidegger, o tempo devora até mesmo essa verdade que quer ser atemporal, mas que será também devorada pelo tempo. Então, a única maneira de dar uma vacina contra o tempo, naquilo que consideramos como verdade, é considerar essa verdade como aletheia. Ou seja, no momento, isto é dessa maneira, mas isso pode mudar. Então, a pergunta que vem é, mas então para Heidegger a verdade é relativa? Não, a verdade não é relativa. A verdade é temporalizada. A cada tempo a sua verdade. Então, por isso, a palavra aletheia, que significa o desvelamento, né? Eu vou desvelando uma realidade que está aí, mas eu devo tirar sempre mais um véu. Essa realidade, ela nunca se me dá da forma que ela é, né? Então, qual é a tarefa do homem? Qual é a tarefa da filosofia? Qual é a tarefa do conhecimento? É sempre ir desvelando, né, tirando o véu dessa realidade. Muito bem, então o Heidegger ele é muito interessante porque ele se aproxima da filosofia clássica, sobretudo do pensador Aristóteles, né? Heidegger ele gosta muito, né, das intuições do Aristóteles, sobretudo na metafísica, e da metafísica, sobretudo no livro Gama, que é o livro do ser, e ele faz toda uma releitura, né, sobre o pensamento do Aristóteles. Né, você sabe, né, uma outra pensadora muito famosa, Hannah Arendt, né, que construiu aquela expressão, a banalidade do mal, né, a Hannah Arendt que foi até Jerusalém para participar ali do julgamento dos soldados nazistas, ela querendo entender, né, o que engendrou de fato esse horror, né, que foi o Holocausto, e ali então, vendo a justificativa daqueles que perpetraram o Holocausto, Hannah Arendt ela sai com a expressão a banalidade do mal. Então, o mal terrível, o mal absoluto, né, 6 milhões de judeus mortos, né, o mal incompreensível, mas que foi, de fato, operado, né, com a banalidade sem tamanho. Então, a banalidade do mal. E Hannah Arendt, ela foi aluna do Heidegger e ela admirava esse seu professor. Eles acabaram tendo também, né, um romance, né, está aí nos livros de história de filosofia, né, esse apaixonamento, né, desses dois pensadores, do Heidegger e da Hannah Arendt. Hannah Arendt depois ela se livra, né, dessa paixão e se casa, depois ela vai se autoexilar para os Estados Unidos para fugir de fato ali do nazismo, mas Hannah Arendt ela gostava muito, né, como aluna, da forma que Heidegger ele dava suas aulas, da didática do Heidegger, que eram aulas que enchiam as salas, né, muitos alunos, né, para aproveitar, né, desse frescor desse professor que conseguia fazer uma reelaboração dos gregos. E quando Heidegger ele pensa a verdade como aletheia, aqui fica claro, né, como ele, né, a partir dos gregos, ele consegue, de fato, perscrutar aqui uma outra dimensão da realidade.
Vamos ver aí uma outra pergunta, tá muito interessante essas perguntas heideggerianas. Vamos ver aqui, outro aluno pergunta sobre a existência autêntica versus a existência inautêntica. Ele pergunta assim: o que caracteriza o modo de vida inautêntico, onde apenas seguimos o que se faz, o que se diz, o que se consome? Então, o Heidegger, na sua obra Ser e Tempo, ele vai falar desse ser, que o aluno coloca aqui, desse condicional, mas que também é impessoal, né, dizendo falaram, né, disseram, né, fizeram, mas nunca se nomeia o sujeito. Nunca se nomeia o sujeito. Aqui no bom português, nunca se dá nome aos bois. Qual que é o problema aqui? É que a grande massa, né, a multidão, ela vai atrás dessas expressões vazias, né, disseram que, falaram que, né, fizeram tal coisa, mas a multidão não se preocupa, a massa não se preocupa de ali filtrar essas informações. Então, para Heidegger, um dos grandes problemas da sociedade contemporânea é exatamente isso, né? A massa, ela é alimentada com opiniões, aqui para nos valermos também do entendimento do Parmênides, né, que é um pensador grego, lá do comecinho, mas que distinguia a verdade das opiniões. Então, para Parmênides, a verdade é a realidade, as opiniões, né, que ele chamava no grego, se fala doxa, né, são falsas. Então a massa, ela é alimentada não por verdade, não pelas verdades, né, mas a grande massa, a massa do nosso tempo, é alimentada por opiniões. Então quem se deixa se guiar, né, por opiniões, ouvi dizer, né, disseram que, né, sem saber de fato do que se trata, então essa pessoa é uma pessoa inautêntica. Né? Aqui existe então uma inautenticidade na sociedade contemporânea, né? Sobretudo porque, né, aquilo que guia as massas, né, são fatos que não são verificados e não passam pelo crivo da verdade. Né, quem vai também, né, pensar a sociedade dessa maneira é Ortega y Gasset, o pensador espanhol próximo do Heidegger, que vai escrever um livro clássico sobre isso, que se chama A Rebelião das Massas. Então Ortega, ele diz nesse livro, né, que a grande ferida da sociedade contemporânea, né, da cultura do nosso tempo, é que agora as massas que não procuraram de fato viver, né, essa autenticidade, né, que não procuraram se educarem ou estudarem, melhorar um pouco a sua compreensão da realidade, então são as massas agora que querem controlar o mundo. Então, para José Ortega y Gasset, né, o problema da sociedade contemporânea é porque as massas tomaram o controle de tudo. Né? Pode parecer uma crítica elitista, mas aí se teria que ler assim Ortega mais profundamente, porque Ortega ele faz então essa distinção do homem massa e do homem nobre. Então, quem é o homem massa? É aquele que não estudou, é aquele que não se preparou, é aquele que não se formou, mas mesmo assim ele quer dar opinião sobre tudo. E quem é o homem nobre? O homem nobre é aquele que, aqui é a intuição do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então o homem nobre, ele se prepara, ele estuda, ele conhece, mas ele é muito cuidadoso quando ele vai dar alguma opinião, né? Porque ele tem a consciência de que não sabe de tudo. Então a sociedade, né, na visão do Heidegger e também do Ortega y Gasset, é controlada ou dirigida
ou tem a presença desses dois perfis de homem. O homem massa, o homem nobre. O homem massa é aquele que não sabe nada, mas pensa que sabe tudo. E o homem nobre é aquele que sabe alguma coisinha, mas reconhece a sua ignorância. Né? Aqui a gente fala, na expressão latina, a douta ignorância. Então aquele homem que sabe que ele deve estudar muito mais ainda, deve saber muito mais ainda para ter uma compreensão ali mais exata da sociedade. E para Heidegger e para Ortega, o nosso drama, né, o drama da cultura contemporânea, é que a sociedade não é conduzida pelo homem nobre, né, não é coordenada pelo homem nobre, mas é coordenada pelo homem massa. Basta você dar uma olhadinha nas lideranças do nosso tempo, né, e aí você vai ver se de fato o Ortega ou Heidegger eles têm razão ou não. Né, mas a vida autêntica é aquela vida que tenta ser dirigida, né, pela própria cabeça, né, pelo próprio pensamento. É aquela pessoa que não deixa de pensar por ela mesma. Claro, ela ouve também aquilo que está, né, ao seu redor, ao seu lado, mas ela procura pensar aqui pela própria cabeça. Então, uma vida autêntica não é a vida que se deixa se guiar pela publicidade, pela propaganda, pela moda, né, pela internet, né, pelas redes sociais, mas uma vida autêntica é aquela vida que a pessoa ela deixa se guiar, né, pela própria cabeça. E para Heidegger, a autenticidade mais própria do ser humano, né, aquela autenticidade que faz com que o ser humano seja um ser humano, é ele assumir aquilo que lhe é mais próprio. E o que é o mais próprio para o ser humano? É a morte. Então, por isso, Heidegger ele vai definir o ser humano como um ser para a morte. Né, como um ser para a morte. Né, para Heidegger, a morte é a possibilidade mais própria do ser humano. E qual é o nosso desafio? Então, mesmo sabendo que somos um ser para a morte, mesmo sabendo que aquilo que nos marca é a morte, o que caracteriza o ser humano é a morte, não se trata de tentar compreender o Heidegger com a sua expressão, o ser para a morte, dizendo, ok, né, ao final da vida haverá então a morte. Não, não é isso. Né, para Heidegger, essa morte acontece aqui e agora. Então as decisões que eu tomo, a forma de vida que eu levo, a forma que eu tenho para compreender a realidade é vivendo essa minha característica mais própria, que é a minha morte. Então o homem é um ser para a morte. E qual é o nosso desafio? É construir sentido para a vida, sabendo que a morte é aquilo que virá e vai derrubar, né, qualquer sentido que eu possa ter construído. Então, porque a morte ela vem e arrasa e destrói, né, com qualquer sentido que tenhamos construído para a nossa vida. Mas ainda assim, o ser humano ele tem como desafio, tem como uma tarefa, né, dar um sentido para a sua vida, para a sua existência, não obstante a morte. Né? E aí você, o ser humano, ele deverá então, né, readequar toda a sua vida, né, tendo em vista essa possibilidade mais própria do ser humano, né, um ser para a morte. O nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Talvez faremos também outros programas, né, sobre o pensamento do Heidegger, né, que é muito interessante, e poderemos ver, né, mais futuramente algumas outras partes do livro do Heidegger, Ser e Tempo. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua presença. Nosso programa está sendo, né, bastante repercutido. Né? Se você tem ainda alguma dúvida, alguma questão sobre Heidegger, basta você me perguntar lá no meu Instagram, né? É @GilHeleno, tudo junto, né? E aí eu respondo para você lá no seu direct. Ok? Obrigado, até mais.